Falando, né, no conflito entre Irã e Israel, o líder supremo do Irã reivindicou nesta semana a vitória sobre Israel e os Estados Unidos na guerra. No primeiro pronunciamento público desde o cessar-fogo no conflito com Israel, Khamenei negou que os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares do país tenham causado grandes estragos e disse que os Estados Unidos entraram diretamente na guerra, mas não obtiveram nenhuma conquista no conflito. E, Luciana, queria que você desse um apunhalado de informações para a gente dessa situação que ganhou o noticiário, principalmente com a entrada do Trump, né? Então, eu acho que é muita prepotência achar que um país como o Irã vai conseguir dar com a potência norte-americana. Então, uma coisa é fato, que não atingiram, isso quando ele fala, eu acredito que não atingiram o alvo, que era realmente onde estava guardado todo o material lá, ok. Só que isso precisa parar, porque nós estamos batendo na porta de um conflito que pode se espalhar. O que nós tivemos, eles indo para países outros que nada tem para querer atacar bases norte-americanas, isso representa um grande risco para a humanidade como um todo. E nós temos que também nos preocuparmos não só com o Oriente Médio, mas sim com o Brasil. Eles estiveram aqui em 2023 negociando urânio. É o que dizem. Nosso governo precisa prestar contas se isso é verdade, porque seria um risco muito grande expor uma população que virou meme da IA nas redes sociais do nosso efetivo, do nosso exército brasileiro. Nós não temos condições de nos defendermos de países como os Estados Unidos, que pode se virar contra o Brasil. Basta o que está acontecendo aí, essa situação toda que envolve Supremo, ministro, o próprio presidente e a população pagando a conta. Pagar uma conta na economia com um alimento caro, com falta de recursos de educação é uma coisa. Agora, amanhã uma população carente sendo bombardeada por mísseis que pode vir aí de outros países como retaliação por besteiras, quando a gente tem uma primeira-dama que provoca, inclusive lá, o Xi Jinping, é uma afronta ao cidadão. Então, a gente está muito preocupado com o Irã, com Israel. São duas potências com muito dinheiro. A minha filha quer estudar medicina, é filha de judeu, vai estudar onde? Israel. E ela não vê nenhum problema em enfrentar o problema da guerra lá. Agora, nós temos uma guerra interna, que é tráfico de drogas, que é pobreza, que é tudo, e um governo fraco que fala besteira e que está expondo todos nós, cidadãos brasileiros, que matamos 10 elefantes por dia aí para poder se manter em pé no final do dia e conseguir apagar a luz. Porque alguém vai ter que apagar a luz. A Luciana falou bastante do Brasil, né, Alex? E conflitos como esse respingam diretamente no nosso país, tanto pelos posicionamentos, por exemplo, que o Brasil colocou ou não, quanto, por exemplo, por conta de exportações, como a gente tem ali no caso do Irã. Então, é um conflito, principalmente com a entrada de grandes potências. A Europa começou vários presidentes a pescarem ali, tentarem mediar esse conflito de alguma forma. Tudo isso respinga diretamente na gente, né? Exatamente. Esses conflitos, logicamente, podem trazer não só aspectos econômicos que eram esperados, né? Ou seja, o petróleo só não disparou porque o mercado financeiro entendeu que a retaliação do Irã combinou com os Estados Unidos, foi um ataque fake, né? Ou seja, só vou atacar ali só para dizer que eu ataquei, mas sem danos às bases militares. Os Estados Unidos falou, tudo bem, morreu por aqui e a guerra não se escalou. Por isso que o petróleo não subiu, por isso que o dólar não disparou. Mas, logicamente, a gente está numa linha tênue, né, de geopolítica, que qualquer movimentação fora da expectativa, né, de todos os países juntos podem traduzir, logicamente, num dólar mais alto, num petróleo cada vez mais alto, e nós iremos sentir isso. Os alimentos estão relacionados, logicamente, não só ao nosso combustível, né, que está relacionado ao aumento do petróleo, mas basicamente tudo que a gente consome está lastreado no petróleo, no dólar, né? Tudo é dolarizado hoje, né, o que a gente consome, então aumento de preço. E a gente está passando, estou falando aqui no âmbito econômico, a gente está passando por um momento de alta de inflação ao longo dos últimos meses, com o Banco Central com maiores juros ao longo dos últimos 20 anos, 15% ao ano a nossa Selic, que poderia pressionar, não é o cenário, mas que poderia pressionar ainda mais a inflação e endurecer o trabalho do Galípolo lá no Banco Central. Então, essa não escalada da guerra, que até o momento a gente não observa,
traz um benefício para nós no Brasil com tantos desafios que a gente está passando, além do fiscal. Então eu vejo que qualquer tipo de escalada, o Brasil, como um país emergente, nossa economia é emergente, poderá sofrer ainda mais, além dos problemas que a gente já passa por aqui, não só na segurança, na saúde e, logicamente, que é tudo interligado na economia com esse desafio que a gente acaba passando. Thaís, nosso minutinho final para encerrar o programa, a gente tem falado muito aqui, falando também de organizações criminosas, do PCC, da importância de legislação, de tentar endurecer regras. E a gente tem, nesse cenário de conflito internacional, um enfraquecimento de alguns órgãos importantes para mediar isso, como a ONU, né? Sim, exatamente. Enquanto eu via os meus colegas falarem, que comecei a pensar, né? Obviamente, todo mundo quer que a guerra acabe, mas a guerra não pode acabar com o mundo se curvando aos Estados Unidos. Né? Nós temos órgãos internacionais, a ONU existe após a Segunda Guerra Mundial justamente para organizar a paz mundial e não é possível que a ONU seja reiteradamente ignorada, não só pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos manipula a ONU, Israel ignora absolutamente qualquer determinação da ONU e daí o mundo inteiro, a nova geopolítica vai simplesmente se curvar ao que os Estados Unidos pensam. Isso é um absurdo. Na verdade, o que seria a dignidade de um povo e nós, uma dignidade enquanto nação, é que a ONU, sim, tomasse o papel central para justamente reorganizar a nova ordem mundial, que não seja simplesmente obedecer tudo o que os Estados Unidos pensam enquanto correto.